O nosso bom dia a todos. Temos uma palavra abençoada hoje. Está lá em Jeremias 15, 19. Vai falar muito com nós. Portanto, assim diz o Senhor: Jeremias 15, 19. se tu voltares, então te trarei e me servirás. Então esse profeta, Jeremias, ele estava indo embora. Como muita gente está indo embora da presença do Senhor, porque a pregação muitas vezes ela não é boa, porque eles pregam muito a lei. E a lei é uma maldição. E quando nós pregamos a lei, nós estamos se afastando do Senhor. E Ele quer que a gente vá para Ele. E esse profeta estava assim, ele estava indo embora, ele não queria mais. Então ele está dizendo para o grande profeta dele, que é Jeremias, que somos nós hoje. Porque temos dois caminhos. Aliás, um caminho. Antes era a lei. Depois que Jesus veio, agora é a graça. Que é a salvação, a salvação, através da fé em Cristo Jesus. Salvação e a vida eterna através da fé. Então hoje, nossa comunhão com Cristo tem que estar na graça. Exatamente. Então, Deus diz para Jeremias: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei. Tem que voltar para o Senhor. Nós temos que voltar para Cristo, através da fé em Cristo Jesus. Por isso, se tu voltares, nós temos que voltar para o Senhor, para ter essa salvação eterna. se apartares o precioso do vil, serás meu porta-voz. Mas não voltes tu para eles. Tornem-se eles para ti, mas não voltem tu para eles. Vou repetir de novo. É muito forte esse versículo. É muito forte. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei. E me servirás. Tem que servir o Senhor. Não tem que servir a outras coisas, irmão. Não tem que servir ao homem. Porque Paulo servia ao homem e ele foi, praticamente quase, foi praticamente sem ter Cristo na vida dele. E quando ele teve um encontro com Cristo, Paulo passou a servir a Cristo. Exatamente. Olhar só para Cristo. E me servirás, se apartares o precioso do vil. Nós temos o que é precioso e o que é vil. O precioso é Cristo, irmão. Ele é o Salvador. Ele já salvou toda a humanidade lá através da cruz. Ele carregou todos os pecados de toda a humanidade. E no terceiro dia, Deus ressuscitou ele dos mortos, em espírito e em verdade. Então, esse é o precioso. Cristo. Que nós temos que ter fé nele para que possamos ter a eternidade com ele. Um parente, amigo e vizinho. Se apartares o precioso do vil, será meu porta-voz. Torne-se eles para ti. Então aquelas pessoas que estão na lei tem que se tornar, tem que voltar para nós, tem que voltar para Cristo. Para a graça. Para a graça, através da fé em Tem Cristo que Jesus. olhar para a graça. Exatamente. E não mais para a lei. Exatamente. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para ele. Nós não podemos voltar para a lei, irmão. A lei é uma maldição. Não se prega a lei se estuda. Porque Cristo carregou a maldição da lei lá na cruz do Calvário, fazendo-se maldição por nós. Olha o que ele está dizendo. Mas não voltes tu para eles. Eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti. A lei vai pelejar contra a graça, irmão. Porque Paulo era assim. Paulo estava na lei e pelejava contra a graça. Ele não aceitava a graça. Até que ele teve um encontro com Cristo. Aí sim ele mudou. E nós temos que ter esse encontro com Cristo. Para nós mudar. Sair da lei e ir para a graça. Através da fé em Cristo Jesus. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Olha aí, viu? Pois eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Olha que diz assim, arrebatar-te-ei das mãos dos malignos. Olha aí, o que é o maligno, Valdo? O maligno é a lei. Aquilo é uma maldição.
Aquilo ali não dá para pregar o evangelho. Tem que estudar, pode estudar ela, mas não pregar, porque aquilo é uma maldição. Então aquilo ali arrebatar-te-ei das mãos dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos cruéis. Então a pessoa que prega a lei, ela é cruel, irmão. Ela mata o cristão, ela mata Cristo na vida das pessoas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Agora então nós vamos ali para o Atos 26. Olha ali. Atos 26. Tem uma bonita palavra, irmão. É só na palavra aqui que a gente fala. Atos 26, 10. Olha o que Saulo fazia antes de ser Paulo. Olha, o Saulo foi criado na lei, irmão. Foi criado com o professor Gamaliel, aos pés de Gamaliel. Ele foi criado na lei desde criança. Ele conhecia a lei da cabeça aos pés. Mas ele matava os cristãos. Ele matava aquelas pessoas que tinham fé em Cristo Jesus. E aí ele teve que ter esse encontro. E aí ele fala o que ele era. Ó. E foi isso que fiz em cima da lei. Saulo falando. Tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes. Sacerdote, irmão. Viu? Que era da igreja. Encerrei muitos dos santos nas prisões. Quem era cristão, quem tinha fé em Cristo Jesus, ele prendia, ele matava, ele judiava, ele fazia tudo. E quando os matavam, olha aí, ele matava. Eu dava o meu voto contra eles. Então, Saulo, ele era um matador de cristão. O que tem de gente que mata os cristãos, irmão, através da lei, é um horror. Não tem nada a ver, está aqui escrito. Ele fazia isso. Até ele teve um encontro com Cristo Jesus para mudar a vida dele. Castigando-os muitas vezes, olha aí, por todas as sinagogas. Ele castigava os cristãos, irmão, que tinham fé em Cristo Jesus. E hoje não é diferente, é a mesma coisa. Obriguei-os a blasfemar. Ele fazia as pessoas blasfemar em cima do altar, irmão, dizendo que Cristo não tinha vindo ainda, dizendo que Cristo não salvou a humanidade, dizendo que Cristo não carregou o pecado, e que Cristo já tinha carregado todo o pecado de toda a humanidade, salvou toda a humanidade, toda ela está salva, ela não tem mais pecado, ela só precisa ter fé em Jesus para entrar no reino do céu. Só isso, irmão. Não interessa a pessoa que tu é, não interessa se é feiticeiro, macumbeiro, se é católico, se é espírita, se é lésbica, se é homossexual, não interessa para Jesus. Interessa se tu tiver fé em Cristo Jesus, tu entra no reino do céu. É bem simples, é através da fé. A tua vida seja dele. Exatamente, irmão. O teu olhar, o teu pensar, o teu falar, o teu agir, seja para ele e dele. Exatamente. Porque o pecado da carne, Jesus carregou lá na cruz do Calvário, irmão. Essa carne que nós temos aqui vai lá para o cemitério, ela não vai para o céu. Nós não vamos ser julgados pelo pecado da carne, porque Jesus carregou a maldição da lei, que é o pecado. E esse pecado não vai para o céu. E quando a gente erra aqui na terra, tem a lei da terra para nos julgar, irmão. A lei do céu não julga a carne. A lei do céu julga a parte espiritual. Se tu tiver fé em Cristo Jesus, tu entra no reino do céu. Com parente, amigo e vizinho, tu vai viver a eternidade lá. É tu que tem que entender isso. É eu, é particular, é minha esposa que tem que entender. É particular. Vai chegar um momento, naquele momento da tua vida, é tu e ele lá em cima. Não tem médico, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem ninguém. É eu e ele, é tu e ele. E aí tu tendo fé, tu entra no reino do céu. A tua parte espiritual vai ver a eternidade com parente, amigo e vizinho. Castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. Ele castigava e machucava. Obriguei-os a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu perseguia. Ele era terrível, porque ele não conhecia Cristo. Saulo não conhecia Cristo. O que tem de gente que não conhece Cristo, irmão, é um horror. Eles pensam que falar em língua estranha tem o Espírito Santo. Não tem. Ele tem os dons do Espírito. O Espírito Santo só tem quando tiver fé em Cristo Jesus. Aí tu tem o Espírito Santo. O Espírito Santo só vem através de Cristo. Fé em Cristo Jesus. Então aquelas pessoas que falam em língua estranha, que profetizam, fazem isso, fazem aquilo, não têm o Espírito Santo. Eles têm os dons do Espírito. É outra coisa. Não tem nada a ver. Numa dessas viagens, indo eu a Damasco, olha aí, ó, com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu. Olha o encontro. A qual excendia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e os que iam comigo.
Caindo nós todos por terra, tiveram que cair, irmão. ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Tiveram que se ajoelhar diante do Senhor. Tiveram que clamar ao Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? O que tem de perseguidor de Cristo, irmão, é um horror. E eles têm que mudar, irmão. Eles têm que ter esse encontro. Saulo era assim, foi criado na lei desde criança. E ele matava, ele fazia horror contra os cristãos. E o que tem de gente que mata os cristãos nas igrejas, irmão, horror. Não tem nada a ver. Mas está escrito aqui. Está escrito aqui, irmão. Que tem que ter esse encontro com Cristo. O que é o encontro com Cristo, Walter? É fé em Cristo Jesus só. Não tem outra coisa. Se tu tiver fé em Cristo Jesus, tu entra no reino do céu. Um parente, amigo, vizinho, vai ver a eternidade. Salvo tu já está. Toda a humanidade já está salva através da ressurreição de Cristo Jesus. Na parte espiritual. Porque a carne vai lá para o cemitério. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Olha aí. Disse eu, quem é, Senhor? Ele não conhecia Cristo. O que tem de gente que não conhece Cristo, irmão, é um horror. Eles falam, mas não conhecem. E ele também, ele não conhecia. Quem é, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus. A quem tu persegues. O que tem de perseguidor de Jesus, irmão? E Saulo era assim. Conhecia toda a lei, ele era perfeito. Mas era um perseguidor de Cristo. Ele matava os cristãos, irmão. Até que ele teve esse encontro. Aí quando ele teve esse encontro, ele muda toda a vida dele. E nós precisamos ter esse encontro para mudar a vida nossa. Para mudar a vida da ovelha que está te ouvindo. Nós que temos que entender isso. Nós temos que ouvir Cristo. Se tu não tiver uma Bíblia, vai lá na livraria, compra uma e medita nesses versículos aqui. É tu vai buscar entender. Ele na palavra que Ele nos deixou. É Ele que ensina a nós, não é o homem mais. Porque Saulo foi ensinado pelo homem e ele vivia na maldição. E depois nunca mais ele quis ser ensinado pelo homem. Aí ele foi ensinado por Cristo. Olha que teve esse encontro. Agora o que ele diz? Levanta-te e põe-te em pé. Olha aí. Eu te apareci. Apareceu para ele. Como é que ele vai aparecer na nossa vida? Através da palavra. Através de nós dedicarmos um tempo para meditar, para conversar com Ele. Assim como nós estamos fazendo agora. Exato, irmão. Olha, irmão, a gente é simples, irmão, bem simples. Mas esse entendimento que Deus nos dá é maravilhoso demais. Eu sempre digo que é muito grande esse entendimento que nos dá para nós. Mas é bem simples, é só fé em que Jesus entra no reino do céu. Não tem mistério nenhum, irmão. Não tem, não vá atrás do homem. Não vá. Maldito é o homem, confia no homem, ele diz, né? Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ministro, quando tem encontro, a gente vai ser ministro de Cristo. Eu te livrarei deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Então ele teve uma missão. Jesus disse para Saulo, a partir de agora tu é Paulo, vou te enviar o gentil. Mas por que, Senhor? Porque o meu povo, que é o povo judeu, o grego, não me quer. Eu vou te enviar o gentil, que é toda a população do mundo, menos o judeu e o grego. Prega para o gentil. Prega para o gentil que todos eles já estão salvos. Eles só precisam ter fé em Cristo Jesus para entrar no reino do céu. Só. Salvo todos estão. Agora depende da fé para estar a eternidade com parente, amigo, vizinho do céu e com Cristo Jesus. Olha a vontade, o desejo de Jesus para todos nós, para lhes abrir os olhos. Olha aí. E das trevas o converteres à luz. Ele está abrindo os olhos de todos nós, irmão, com essa palavra. Olha o que ele está dizendo aqui. Para lhe abrir os olhos das trevas, converter-se à luz. Vai para a luz, irmão. Sai das trevas. O que é treva, Walter? É os 10 mandamentos. É a lei de Moisés. Aquilo é uma maldição, aquilo é treva. Não fica nela ali. O que tem igreja que prega isso não tem nada a ver. Mas é treva. Os 10 mandamentos é treva. As tábuas que Moisés recebeu lá no Monte Sinai é treva. Aquilo não salva. Aquilo é uma maldição. Porque Cristo carregou a maldição da lei. Olha aí. Olha só
quão importante é esse versículo, a fim de que recebam a remissão dos pecados. Olha aí, irmão. No momento que nossos olhos se abrirem, nós vamos estar recebendo a remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim, em Cristo. Santificado, nós somos santificados, irmão. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós somos lavados em Cristo Jesus. Já estamos salvos em Cristo Jesus. Só depende da fé para viver a eternidade com Ele. É bem simples. É bem simples a salvação para toda a humanidade. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele não foi desobediente, irmão. Nós não podemos ser desobedientes. Por isso que Deus falou para Jeremias separar o santo do profano, o vil do precioso, o bem do mal. Tem que separar, irmão. A lei da graça. A lei é uma maldição. A lei mata. A graça salva. É bem simples. Separa os dois. Pronto, está salvo através da graça. Fé em Cristo Jesus. Agora nós vamos ali para o Gálatas 1. Gálatas 1, 10. Isso. E 1:10. Olha aí. Agora, Persuado Paulo falando lá em Gálatas. Olha o que ele está dizendo agora. Persuado eu agora homens ou a Deus? Tu viu? Aí ele começou a entender que ele não podia ser mais ensinado pelo homem. Tu não pode ser ensinado pelo homem, irmão. Nem a minha esposa, nem eu. Eu tenho que ser ensinado por Cristo, que a palavra está aqui. É só meditar e ter fé nele. Pronto. Persuado eu agora homem ou a Deus? Ou procuro agradar a Olha homens? Aí. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Tu viu, irmão? Não serve ao homem, irmão. Serve a Cristo. Através da fé. É bem simples. É tu que tem que entender isso. É bem simples. A salvação é através da fé. Não tem mistério nenhum. Naquele momento difícil é tu e ele só. Só ter fé nele. Só isso. O meu justo vive da fé. Tu já é justo para o Senhor. É tu que tem que entender isso. Não interessa a pessoa que tu é. Interessa se tu tiver fé em Cristo Jesus. Tu entra no reino do céu. Só. Não tem mistério nenhum. Mas faço-vos saber, irmãos, Ó, que o evangelho que por mim foi anunciado olha aí. não é segundo os homens. Tu viu? Não é segundo os homens. Mas Mas já ouviste. não o recebi. Não o recebi, nem aprendi de homem algum. Tu viu? Tu não precisa aprender de homem algum, irmão. É só meditar aqui, pega, Mas abre a palavra pela e lê. revelação em Jesus Cristo. É só isso, irmão. No momento que nós meditamos na palavra, ele vai nos revelar a vontade dele para a nossa Se vida. não tiver uma Bíblia, vai na livraria e compra uma. Abre tozinho um pouquinho ela, irmão. Não é muita coisa, é bem pouquinho. Ele vai falar contigo. Ele olha o teu coração quando tu abre a palavra dele. Ele vai ver, ó, lá estamos você abrindo a palavra. Abre um pouquinho tozinho, irmão. É bem simples. Bota ele em primeiro lugar na tua vida. E o resto ele te dá. Pois já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Olha aí. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus Ele e persegui- a assolava. E assolava, ele perseguia os cristãos, irmão. Ele perseguia as pessoas que tinham fé em Cristo Jesus. E hoje não é diferente. É a mesma coisa, irmão. As pessoas têm que mudar. Os pregadores têm que mudar. Ele tem que ter um encontro com Cristo. Tem que sair da lei. A lei é uma maldição. Tem que sair dali. Eu estou sempre dizendo isso aí porque está escrito aqui. Não vem de mim isso aqui. Vem da palavra. Agora vem. E na minha nação excediam o judaísmo. Olha aí. E muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Tradição Do país. do país. Tu viu? Mas quando aprouve a Deus, Que desde que o desde o ventre ventre da minha mãe me separou. ele me separado, chamou irmão. pela sua graça. Desde o ventre nós somos separados, irmão. Nós somos escolhidos. Tu já nasceu escolhido. Desde o ventre tu já foi escolhido. É tu que tem que entender isso. Revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne E nem sangue. nem sangue. Bom, agora lá pro Gálatas 2, Gálatas 2. 16.
Então, abrindo a palavra, é bem simples, irmão. É só tu abrir, tu entende. Tá aqui, não tem mistério nenhum. Abre e lê, tu vai entender. Como é que os grandes líderes não entendem isso aqui? Mas tu vai entender. Jesus não dá para as grandes pessoas. Ele dá para o simplesinho. Quanto mais simples tu é para Cristo, mais ele te ensina. Olha o que ele diz aqui. Como é bem simples a palavra do Senhor. Olha bem. Gálatas 2:16. Vou ler. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Viu? Que lei é essa? Os 10 mandamentos. A tábua dos 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Mas pela fé em Jesus Cristo. Temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele é repetitivo, irmão. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Não adianta pregar lei. É uma maldição, irmão. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Está bem claro, está explícito aqui. É bem simples. Eu não sei por que pregam essa lei. Olha aqui. E não pelas obras, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo o ministro de pecado? De maneira nenhuma. Ó, se torna a edificar aquilo que destruir, Cristo destruiu as obras da lei, irmão. Destruiu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o dízimo, venceu tudo por nós lá na cruz do Calvário. E nos deu a graça. E nos deu a graça, a salvação e vida eterna através da fé. Só isso. A fé em Cristo. Só, não tem mistério nenhum. Ali, se torna a edificar aquilo que destruir, constitui a mim mesmo transgressor. Olha o que ele está dizendo. Pois eu, pela lei, estou morto. Está morto, irmão. A lei Para acabou. Eu estou morto para a lei. Acabou A o 10 fim de mandamentos. viver para Deus. Assim viver para Deus. A nossa vida tem que ser para Deus. Olha aí, ele diz assim, estou crucificado com Cristo. E já não vivo. Mas Cristo vive em mim. Cristo vive na tua vida, irmão. É tu que tem que entender isso. É tu que tem que crer. É tu que tem que ter fé. É bem simples. Cristo vive em ti, vive em mim, vive na minha esposa. É particular de cada um. É nós que entendemos, ó. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Ele vive na vida de toda a humanidade, irmão. Toda a humanidade tem Cristo. E ela tem que saber isso. E é bem simples. Através da fé, nós entramos à eternidade. E nós temos que entender e colocar no nosso coração a vida que agora vivo na carne. Olha aí, ó. Vivo-a na fé do Filho de Deus. Só isso, irmão. Que me amou e assim mesmo se entregou por mim, por você, por toda a humanidade. Não anula a graça de Deus. Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça provém da lei, olha aí que está dizendo. Se é que Cristo morreu em vão. E ele não morreu em vão. Ele não morreu em vão, não. Ele salvou toda a humanidade. Nós precisamos alcançar a graça. É nós que entender isso. Ter fé que ele ressuscitou. Exatamente. Que ele é um Deus vivo. Um Jesus que nos amou tanto, que entregou a si mesmo para derramar para toda a humanidade a graça, a salvação, a vida eterna. Essa é a palavra. Amém. Deus abençoe cada um, irmão. É bem simples. Pega essa palavra, medite, passe para um parente, amigo, vizinho, porque a salvação é bem simples. É tu que tem que levar essa mensagem agora. Essa mensagem não é nossa, irmão. Não é da minha esposa, não é minha. É do Senhor. É tu que tem que passar essa mensagem. Para que todos possam se salvar através da fé em Cristo Jesus. É bem simples, irmão. O desejo do nosso coração é que essa mensagem alcance a toda a humanidade. Alcance a todos. Para que Cristo seja vivo na vida de cada um. Amém, irmão. Deus abençoe cada um.